A pergunta que não quer calar: será que dá mesmo para empreender sem deixar de ser uma boa mãe que prioriza a família? Eu já vivi essa dúvida. Eu já vivi essa insegurança de acreditar que o fato de eu ser uma profissional de sucesso estava me tirando do que eu precisava ter de mais precioso na minha vida, que é a minha maternidade e o cuidado da minha casa. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Isabel Tunas, eu sou empresária serial, dona de 6 empresas e fundadora da Facilitoy. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais com vocês sobre esse tema que atormenta a mente de tantas e tantas mulheres: maternidade e carreira. Será que é possível conciliar esses dois mundos? Eu, como dona de 6 negócios, posso te assegurar: sim, é possível, mas não é fácil. Porque esses vídeos que você acompanha aí no Instagram, no YouTube, mostrando aquela mãe sempre muito arrumada, com as crianças felizes, com tudo funcionando perfeitamente bem, eu posso te assegurar que isso não é real. Isso acontece uma parte do tempo? Sim. Mas existe uma outra parte do seu tempo que vai ser, sim, no meio do caos, de tarefas pendentes para serem feitas, de dúvida e de muita culpa. Aliás, culpa é uma palavra que eu conheço como poucas pessoas. Porque a Alice, a minha filha mais velha, quando ela nasceu, com 7 dias que ela tinha nascido, o trabalho, uma pilha de documentos financeiros, chegou lá em casa, para que eu pudesse fazer os fechamentos das empresas. E com 15 dias que a Alice tinha nascido, eu já fui voltando ao trabalho presencial. Um mês depois do nascimento dela, gente, eu já trabalhava em horário integral. E isso me colocou em um buraco muito profundo, porque eu não encontrava mais sentido. Eu não tinha ideia de que a maternidade, ela ia demandar tanto de mim. Eu achei que era mais uma rotina dentro do meu dia a dia. E aí, quando eu estava em casa com a minha filha, eu me sentia culpada, achando que eu não estava sendo produtiva, que eu estava abrindo mão da minha carreira por causa da minha bebê. E quando eu estava no trabalho, eu obviamente me sentia péssima, achando que, como assim a minha filha está com a babá e eu estou aqui trabalhando, que tipo de mãe eu sou? E eu precisei me reencontrar, eu precisei mergulhar no autoconhecimento, na minha fé, para que eu pudesse entender qual era a minha real identidade. Quem era essa nova Isabel, que nasceu com a minha maternidade. Eu já vivi incontáveis dias, onde eu chegava em casa destruída, sem forças para brincar, para dar atenção, para dar carinho, para fazer a minha filha se sentir verdadeiramente amada. E eu demorei para entender que está tudo bem. Mesmo que você hoje não esteja trabalhando fora de casa e esteja se dedicando 100% aos cuidados do seu lar e da sua família, você também se sente assim. Fala a verdade. Não aconteceu o dia de você estar tão nervosa, com tantos problemas, tantas pendências, é a roupa para lavar, é a pilha de louça na pia, é a casa que está toda bagunçada, e você ficar com aquilo te atormentando e você não conseguir dar um minuto de atenção realmente exclusiva para sua filha? Então, eu descobri a duras penas que esse sentimento não era só meu e que eu não iria resolver a minha vida simplesmente abandonando os meus negócios e não trabalhando mais e me dedicando só à minha casa, porque isso também não me completava. E eu quero contar para você o que funcionou para mim, o que fez sentido, como eu consegui sair desse ciclo de culpa, de não aceitar a minha maternidade, não me enxergar como uma boa mãe e conseguir conciliar esses dois mundos da melhor forma. Número 1, eu entendi e eu aceitei que existe tempo para todas as coisas. Eu entendi que existem fases da nossa vida, existem momentos em que realmente a gente vai precisar colocar um desses dois mundos em segundo plano. Por exemplo, quando a Marina, a minha segunda filha, nasceu, eu tive uma preocupação de realmente parar e pensar: não, eu vou me dedicar durante 2 meses, na época foi o que eu consegui e o que eu entendi que era saudável para mim, me dedicar exclusivamente a ela. Então, durante esses 2 meses, eu não permiti que o trabalho chegasse na minha casa, eu busquei ao máximo não me envolver com os meus negócios, porque eu não sei você, mas eu
coloco um dedinho e quando eu vejo eu já tô mergulhada de cabeça, né? Eu só queria dar uma olhadinha para ver como é que esse negócio tá e quando eu vejo eu já quero mudar o mundo. E não, durante esse período eu entendi que eu precisava me dedicar 100% a ela, que eu era a única pessoa que conseguia oferecer o amor, o carinho, o cuidado que ela merecia. E, claro, que muitas vezes isso foi doído, não é fácil. Tinha vários momentos em que eu olhava e falava, gente, a minha sensação é que o mundo tá rodando e eu tô aqui parada. Mas aí eu ia lá e eu entendia que aquela era só uma fase. E mesmo com todas essas dúvidas e essas angústias, eu continuei me dedicando naquele momento a ela. Assim como, de lá para cá, por diversas vezes, eu precisei mergulhar fundo para inaugurar um novo negócio, para lançar algum produto novo. E isso demandou uma ausência muito maior, minha, de dentro de casa. E, gente, tá tudo bem. Não tem como, em todos os dias da minha vida, eu conseguir conciliar tudo de maneira perfeita. Isso você só encontra na teoria lá no Instagram. Mas o que eu aprendi na prática, que funciona existe tempo para todas as coisas. Qual é o tempo? Quais são os dias na semana que você consegue se dedicar mais à sua casa? E quais são os dias que você se dedica mais ao seu negócio? Número 2, celebrar as pequenas vitórias. Entender que foi sim muito difícil para mim conseguir sair desse modo empresária workaholic e mergulhar na maternidade. Mas cada pequena vitória que eu tinha, seja de que, puxa, hoje eu consegui me dedicar a manhã inteira para minha filha, consegui levar uma das minhas filhas para poder fazer um passeio, tomar um sorvete para olhar no fundo dos olhos dela e sentir essa conexão tão necessária. Cada uma dessas pequenas vitórias eu passei a celebrar, a buscar ter esse entendimento de que são nessas pequenas coisas que a gente consegue realmente se tornar uma mãe mais presente, uma empresária mais presente nos negócios. E terceiro e mais importante passo na minha vida, encontrar a fé. Entender que Deus precisa estar no centro da minha vida, que é com Ele que eu consegui descobrir a minha real identidade e o meu propósito de, através de todo o conhecimento que Ele me capacitou, poder transbordar na vida de muitas e muitas outras mulheres. Quando eu conheci a Deus, quando eu entendi a palavra, quando eu comecei a mergulhar na Bíblia e conhecer os princípios milenares que a gente deve seguir para que a gente viva e desfrute de todas as promessas de Deus para a nossa vida, eu consegui realmente readequar a minha agenda, a minha rotina, as minhas prioridades e hoje eu me sinto uma mãe muito mais presente em todas as áreas da minha vida. Se esse vídeo fez sentido para você, se você quer saber um pouco mais sobre esse mundo empreendedor, sobre como conciliar a maternidade e o empreendedorismo, clique aqui, começa a me seguir agora e ativa o sininho para que cada novo vídeo meu você possa ver em primeira mão. Um beijo, até mais!